Bom dia, grande Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus, que os teus olhos é como chama que contempla os quatro cantos da terra. Senhor é o Deus que nos sonda. O Senhor é o Deus perdoador dos nossos pecados, doador de nossas vidas. Sabemos, Deus, que a razão de cada um de nós estar vivo é a tua misericórdia e a tua bondade. Sou grato a ti, ó Deus, de eu estar nessa bela manhã em sua presença, Senhor. Nessa manhã de quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Eu sou obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estive lá na feira para me fazer essa pregação, lá na feira de quinta-feira, na 13 de maio. Mas quando eu cheguei lá, a feira ainda estava começando a se montar. Aí Deus me trouxe para a Avenida JK, aonde eu sou acostumado a pregar. Amados irmãos, sem Deus nada somos. Com Deus somos e temos todas as coisas, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que ergue, Ele que nos levanta, Ele que te deu e me deu uma boa noite de sono, uma boa cama maravilhosa. Foi o Senhor que me deu e te deu um bom travesseiro, uma boa coberta e um bom teto maravilhoso e uma boa cama para nós se repousar. Quantos amados irmãos que queria estar vivo hoje, estar levantado da forma que ele deitou com o Senhor, acordou com o Senhor, deitou em paz, acordou em paz, deitou em segurança do Espírito Santo de Deus e deitou e acordou em segurança do Espírito Santo de Deus. E assim diz a potente e poderosa palavra do Senhor. Abriremos as nossas Bíblias, amados irmãos e irmãs, em 2 Reis 4, do versículo número 1 ao potente e poderoso versículo número 7. Assim diz a grandiosa e potente palavra do Senhor. É uma mulher, das mulheres do filho do profeta, chamada Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado todas as vasilhas vazias, não pouca. Então entra, fecha a porta atrás de ti e teus filhos. Então deita o azeite nas vasilhas e põe a parte até que enche. Ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhe trazeram as vasilhas e enchiam. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, qual lhe disse: vai, vende os azeites, paga a dívida, e tu e seus filhos viverá do resto. Amados irmãos, nessa época aqui em Israel, uma época de 2-3 mil anos atrás, uma viúva, ela não tinha valor. Uma viúva era uma pessoa que estaria banido da sociedade. Uma viúva naquela época seria uma chacota na boca do povo. Mas o povo, amados irmãos, é igual a potente e resistente palavra do Senhor diz, lá em Samuel: o ser humano enxerga o outro com os olhos curtos, com os olhos pequenos, com
com muita precisão de direção, mas essa direção é uma direção muito curta e pequena. O ser humano enxerga as pessoas como os olhos terrestres, como os olhos terráqueos, como os olhos humanos, mas Deus não. Deus enxerga nós com raio-x de dentro para fora. Deus faz um raio-x na nossa vida. Só que em olhos nus, em olhos humanos, em olhos terráqueos, aquela mulher seria uma viúva sem nada. Mas perante a fé dela, perante a linhagem dela, ela era mulher de um homem de Deus que servia o mesmo Deus que Eliseu servia e que Eliseu serve. Serviu o mesmo Deus de Elias, do profeta Elias servia. Aquela mulher tinha uma coisa que aqueles que estavam criticando ela não tinha: a fé, a obediência. Sabia que não adiantava recorrer humano, teria que recorrer àquele Deus que ela conhecia, aquele Deus que ela conhece, que é o Deus de Eliseu e o Deus do marido dela, que era um servo de Deus, junto com o profeta Eliseu. Sucedeu com aquela mulher, eles vieram buscar os seus filhos, porque o marido dela, quando morreu, deixou uma dívida externa e interna, uma dívida muito longa e muito grande, de muito valor. O que acontece? Ela pensou: socorrer humano, pedir humano para me socorrer não adianta, ir atrás de humano eu não vou. Eu vou atrás do profeta de Deus, aonde o meu esposo era servo daquele Deus vivo de Israel. Chegando ela diante do profeta Eliseu e clamou a ele: Eliseu, vieram buscar os meus filhos para levar como escravo, porque o meu esposo morreu, que servia o mesmo Deus de você e era servo de Deus. Olha onde ela foi. Ela foi no profeta Eliseu. Ela foi no lugar certo. Ela foi naquele que cura, foi naquele que faz prodígio, foi naquele que faz maravilha, foi naquele que faz coisa andar, foi naquele que resolve qualquer problema. Porque o Deus de Eliseu era um Deus fortalecido, um Deus de obediência, um Deus de sinceridade, um Deus que cuida, faz prodígio e maravilha na vida daquele que acredita no poderoso Deus de Israel. Chegando lá, amados irmãos, Eliseu olhou e falou assim: que tu tens, senhora, em sua casa? Ela disse: nada, só uma vasilha de azeite. Amados irmãos, Deus vai trabalhar na minha vida, Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai operar milagre, Deus vai operar maravilha, Deus vai operar bênção, mas não é com aquilo que você tem em casa não, é com aquilo que está lá na rua, é com aquilo que está lá na rua, não é o que está dentro de casa. O que está dentro de casa Deus já te deu, Ele vai multiplicar aquilo com o apoio daquilo que está lá na rua. Eliseu olhou para ela e falou assim: vai na sua vizinhança e pega vasilha, não poucas vasilhas, mas muitas vasilhas. Agora eu te pergunto, irmão, aquele que não anda na retidão de Cristo Jesus, aquele que não vive Deus na sua vida, como vai ser abençoado, como vai ter providência de Deus na sua vida, como vai ter Deus na sua vida, se você não ama o seu próximo como a ti mesmo, se você não enxerga o seu próximo que está próximo de você, como o seu irmão, imagina Deus que você não vê, você vai amar? Não vai, irmão. Que tenho nós para oferecer a Deus? Só obediência, retidão, andar na retidade de Deus, fazer de Cristo seu alicerce, fazer do nosso Senhor sua fortaleza, seu broquete e sua rocha. Isso que nós temos que oferecer a Deus.
obediência e ter fé e ganhar alma para o reino de Deus. Imagina se essa mulher tivesse problema na vizinhança, irmão. Ei, imagina se ela fosse uma pessoa cruel, rebelde, cheia de fofoca, cheia de contenda, cheia de problema. Imagina se ela recebia essa bênção de Deus. Jamais recebia. Ela era rebelde, andava errado. Os vizinhos jamais emprestariam vasilha para ela. Porque Deus trabalha, não é com aquilo que nós temos em casa, não. Deus trabalha com aquilo que está lá fora. Deus trabalha com aquilo de fora para jogar para dentro da nossa casa. Porque o que já está dentro da nossa casa, já foi Ele que deu, o poderoso Rei de Israel, que já nos fortaleceu. Aí os filhos dela foram na vizinhança, pegou vasilha, e foi pegando vasilha, e foi pegando vasilha, e foi guardando em casa, e foi guardando em casa, e foi guardando em casa. Chegou uma longa quantidade de vasilha. Aí os filhos falaram, agora chega. Agora chega. Aí entrou a potente palavra de Deus novamente. O Eliseu dizendo, entra, fecha a porta atrás de ti e dos seus filhos, e deita o azeite naquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Amados irmãos, ela tinha na casa dela sua botija de azeite. De um momento para o outro, o poderoso de Israel encheu, foi vasilhas e mais vasilhas, vasilhas e mais vasilhas, vasilhas e mais vasilhas de azeite. E se tornou aquela mulher uma grande empresária. Mas por aí, irmão, vocês prestem atenção, mas para isso ela teve que ir em busca de Deus. Mas primeiro ela teve que obedecer. Primeiro ela teve uma luz. Primeiro ela foi atrás daquele que resolve qualquer situação na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um. Às vezes quando as coisas estão ruins pra gente, primeira coisa que a gente faz é murmurar, falar da nossa vida para pessoa alheia, falar da nossa vida para pessoa estranha, falar da nossa vida para vizinho. Vizinho está doido para ouvir aquilo que nós temos para murmurar, aquilo que nós temos para desconfiar da confiança de Deus, para desfazer a nossa fé em Deus e acreditar no Satanás que está na língua daqueles vizinhos, aonde você conta da sua vida, para espalhar sobre a situação da sua vida. E aquela viúva não, aquela viúva procurou refúgio, procurou abrigo, procurou o monte de Sião, o monte Sinai, o monte das oliveiras, aonde, amados irmãos, eles não se abalem nem mudam de lugar. Foi atrás do Eliseu. Aquilo ali, amados irmãos, as vasilhas ficaram cheias, mas cheia que não teve jeito mais. Diz pra mim, fala comigo, o azeite só jorra porque tem vasilha e obediência e amizade com a vizinhança. Amados irmãos, diz pra mim, o azeite só jorra porque tem fé. O azeite só jorra porque tem obediência. O azeite só jorra nas vasilhas porque ela tinha um convívio com a boa vizinhança. Senão ela estaria sem nada da mesma forma e perderia seus filhos. Aí, veja a obediência dessa mulher. Quando essa mulher percebeu que encheu todas as vasilhas e os azeites jorrou, aí o azeite parou. Por que o azeite parou? Porque as vasilhas se acabaram. Deus olhou, vou te dar quantidade de vasilha certa e vou jorrar o azeite certo, conforme a sua obediência, conforme a sua fé, conforme a sua confiança. O que é que essa mulher fez? Depois que ela conseguiu encher as vasilhas de azeite, se ela não tivesse fé, se fosse outra pessoa, não ia atrás do profeta novamente. Ela foi atrás do homem de Deus e perguntou para ele. E agora, no versículo número 7, então veio ela e fez saber ao homem de Deus
qual lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida dos teus filhos, e o resto viva com seus filhos o resto da sua vida. Amados irmãos, aqui dá para entender, perceber a didática, a direção, a pressão da vida, como é viver em cima desse mundo sem Deus. Quando você tem Deus, você tem maravilha. Quando você está com Deus, você não tem problema, você tem solução. Porque Deus é a solução de todos os nossos problemas da nossa vida. Amados irmãos, quando os credores vieram pegar os filhos da viúva, a viúva já estava com dinheiro. Porque Deus, o Jeová Jiré, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, já tinha providenciado há muito tempo aquele dinheiro. Ela pegou, pagou os credores. E a outra parte que sobrou, ela partiu para a vizinhança e vendeu aquele azeite. E virou uma grande empresária. Ela virou uma empresária. Além de ter perdido o esposo, tinha uma dívida numerosa que o esposo deixou. Os credores queriam levar seus filhos para ser escravo. 7 anos, só devolveria depois de 7 anos. Ela clamou o Jeová Jiré. Ela clamou o Deus dos exércitos. E o Senhor entrou com a potente e poderosa mão dele e resolveu todo o problema daquela viúva. Amados irmãos, a Bíblia relata que aquela viúva pagou todos os seus credores e ainda sobrou dinheiro, sobrou azeite, que ela viveu o resto da vida dela como a empresária do azeite. Está vendo aí, irmão? Eu digo todos os dias: pai de joelho, mãe de joelho, filho de pé. Nós não devemos perder a vontade de viver com nossos filhos. Nós não podemos banalizar os nossos filhos, porque os nossos filhos são herança e criação de Deus. Nós temos que estar com eles, porque são eles que formam a nossa família. Imagina se aquela mulher desistisse dos seus próprios filhos e desistisse da vida e fosse falar da vida dela com os outros, ou entrar para dentro do quarto e murmurar. Não, ela procurou o Deus de Israel, o mais poderoso dos poderosos, o mais rei dos reis, e foi ele que resolveu o seu problema. Oh, glória a Deus. Senhor, peço que o Senhor abençoa a minha casa, o nosso lar, abençoa meu casamento com a minha esposa maravilhosa Nenenzinha, abençoa minha borracharia, onde é meu santuário para fazer a minha pregação. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa pregação, bom dia, é uma grande meditação para todo aquele que ainda não confia, não acredita, não se entregou a Cristo Jesus. Se entrega, amados irmãos, a Cristo Jesus, que você será muito bem abençoado e terá uma nova didática de vida na sua vida. Porque Deus cura, transforma, faz prodígio e faz maravilha. Esse é o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia.